Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo dos vetores com a parte 2 da Física 4, aula 4, tá? Vetores, operações com vetores. Na parte 1, só para lembrar, nós vimos operação de subtração, né? Subtração vetorial, certo? E na aula 3 você viu adição vetorial. Nós vamos estudar agora produto de um número real por um vetor, né? Temos como exemplo aqui o produto do número real n por um vetor v, que vai dar como resultado o vetor u. Vamos fazer a análise das características desse vetor u. É muito fácil, moçada, é muito fácil. Olha só, o módulo de u, para você obter o módulo de u, aqui basta você pegar o valor de n e multiplicar pelo módulo do vetor v, ok? E a direção de u? A direção de u é a mesma de v, caso n seja diferente de zero, ou seja, n1, n2, n3, n qualquer número diferente de zero, positivo ou negativo, né? A direção de u será a mesma que a direção de v. Se v for horizontal e n for diferente de zero, a direção de u vai ser horizontal. Se v for tiver direção vertical e o n for diferente de zero, a direção de u vai ser vertical e por ali vai, tá bom? Só como exemplo. Já o sentido de u, como é que eu vou saber qual é o sentido de u, certo? Simplesmente pelo seguinte, o sentido de u vai ser o mesmo de v se o n for maior que zero, ou seja, se o n for um número positivo, o sentido do vetor u vai ser o mesmo sentido de v, né? E oposto de v se o n for menor que zero. Recapitulando, se o valor de n for positivo, o sentido de u vai ter o mesmo sentido de v. E se o valor de n for negativo, menor que zero, o sentido de u vai ser oposto ao sentido de v, ok? E, professor, e se o n for igual a zero, como é que vai ficar o vetor u? Se o n for igual a zero, pessoal, zero multiplicado por qualquer vetor, dá o que a gente chama, na física, de vetor nulo. Ou seja, nós vamos indicar o vetor nulo, resultado dessa multiplicação de n por v. Caso n seja zero, nós podemos indicar por zero e uma setinha em cima, certo? E como fica o módulo desse vetor nulo? O módulo de u vai ser igual ao módulo do vetor nulo, que é igual a zero, certo? E a direção e sentido de u, como é que fica? A direção e sentido de u aqui, a gente vai dizer que é indeterminado, ou seja, o sentido e direção do vetor nulo vai ser indeterminado, não vai ser horizontal, a direção não vai ser horizontal, vai ser vertical, o sentido não vai ser para cima nem para baixo. A gente simplesmente vai dizer que a direção e sentido são indeterminados, ok? Porque o vetor é nulo, então, basicamente, quando eu falo indeterminado, não existe direção e sentido, ok? E um caso particular aqui, quando n for igual a menos 1, vale a pena a gente observar. Quando n for igual a menos 1, o que vai acontecer? 1 multiplicado por qualquer número, então 1 multiplicado pelo v, olha aqui pessoal, olha aqui menino, 1 multiplicado pelo v vai dar v. Como tem o menos na frente, então u vai ficar igual a menos v, ou seja, qual é a conclusão? Que quando n for igual a menos 1, o vetor u vai ser igual ao vetor oposto ao vetor v, beleza? E aqui está bonitinho para você, ó, quando n for igual a menos 1, o u tem o mesmo módulo e direção de v, no caso, porém tem sentido oposto ao de v. Por que sentido oposto? Porque o sinal mudou, certo? Por que tem o mesmo módulo e mesma direção? Porque é um multiplicado pelo vetor apenas, que vai ficar o mesmo vetor e módulo, ok? Então está aqui, o u é o vetor oposto de v, sendo indicado por menos v. Tudo isso para você não esquecer. Você sabendo isso aqui detalhadamente, não tem como você errar produto de número real por um vetor, pessoal, tá? Então, até a próxima aula, a parte 3, ainda vamos ter a parte 3 para encerrar esse assunto. Parte 3, vamos ver projeções ortogonais de um vetor e inversores. Não percam. Um abraço, até lá.